Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso primeiro podcast ecumênico e ninguém mais, ninguém menos está aqui na minha frente, meu amigo Luquezio. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, André, pela oportunidade de estar vindo aqui, de ter sido um dos primeiros a vir no podcast ecumênico. E eu me sinto honrado de estar aqui neste lugar e me sinto honrado por poder compartilhar a palavra e a parábola. Bacana. Fala pra gente aí, meu caro, qual que é a parábola de hoje? A parábola de hoje é a parábola do bom samaritano. A gente teve a ideia de trazer essa parábola porque ela fala muito, ela diz muito. E quando você está disposto a ler ela, quando você está disposto a conversar sobre ela e falar sobre ela, ela é um mar de interpretações, ela é um mar de conhecimento, ela é um mar de sabedoria, ela é um mar de graça, um mar de misericórdia e um mar de lei também. Então dá para pegar toda a Bíblia ali e colocar nessa passagem para entender ela, entender Jesus e entender esse Deus nosso que é tão maravilhoso. Maravilha, meu cara, que beleza. Eu e o Luquezio, a gente conversa muito e a ideia desse podcast ecumênico surgiu justamente pelas nossas conversas, né? Após as missas, após as missões que a gente tem feito aqui, né? O nosso trabalho aqui é uma missão, né? E falei, cara, vamos fazer um podcast ecumênico, vamos conversar. E eu acho que esse diálogo, né, entre as religiões, né, assim, a religião cristã, né, assim, as doutrinas cristãs precisam existir. E graças a Deus eu e o Luquezio a gente consegue dialogar muito bem, assim, apesar das doutrinas serem diferentes, apesar da nossa perspectiva de fé às vezes ser um pouco diferente, a gente consegue dialogar muito bem. E esses dias a gente estava falando sobre uma parábola muito legal, né, que é essa parábola do bom samaritano. E, enfim, nós vamos fazer uma partilha bem interessante aqui hoje. Acho que vai ser bem legal. Então vamos começar com a leitura, né, da parábola para a gente poder começar aí entendendo esse primeiro momento aí do que é a parábola do bom samaritano. Você lê pra gente? Leio. Beleza. E só para complementar mesmo o que o André falou, o diálogo é importante. O diálogo é importante. A gente vive numa sociedade que não compartilha de diálogo. A gente vive numa sociedade de exclusão. O Twitter é uma prova de exclusão e o que tem acontecido com pessoas famosas é uma prova de exclusão. Não somente de pessoas que não são conhecidas. Então, o diálogo em todo e qualquer problema, em todo e qualquer relacionamento, em todo e qualquer convívio humano é muito importante. Seja para resolver problemas, seja para sanar feridas e seja para não criar problemas. Então, o diálogo é importante. Sim. Eu vou ler aqui, parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Que passagem maravilhosa, André. Sensacional. Incrível. Cara, eu acho que o início é interessante a gente poder conversar um pouco sobre a lei. Eu acho que Jesus, né, a gente entende isso. Jesus não veio abolir a lei. Ele veio cumpri-la.
Ele veio para fazer com que a lei seja cumprida. E essa pergunta do perito da lei já dá a entender pra gente assim, ó, esse cara quer alguma coisa. Ele quer entender algo que ele ainda não entendeu e ele queria perguntar para Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da lei, assim, principalmente no cristianismo. O que você pensa, né? Assim, o que você acha que é a lei do cristianismo? Pensando aí nos 10 mandamentos, pensando em todas essas questões, como que você enxerga isso? Como que você vê essa questão da lei? A gente vive pós-Cristo. A gente vive pós a vida de Jesus. Então, a gente olhar para a lei e apontar para a lei como algo ruim é fácil. É bem simples a gente fazer isso. A gente olhar para a lei como um vilão, hoje numa era, entre aspas, de graça, é muito fácil. Só que a gente tira Jesus, vamos caminhar pelo Antigo Testamento, que é o que a gente tem. A lei sempre esteve presente ali. E a lei não era algo ruim. A lei era uma forma do povo entender Deus, de compreender um relacionamento com Deus. Então a lei ela não é ruim. A lei ela fala sobre o caráter de Deus. A lei fala sobre a santidade de Deus e a lei mostra o quão longe a gente está dessa santidade. Porque se você for pegar a lei e ver tanta coisa que tem para fazer ali, você fala, nossa, cara, eu estou muito longe de Deus. Estou muito longe. E a lei, ela reforça Jesus. Porque quando você olha para a lei, você vê que você está tão longe de Deus, tão distante de Deus, e você olha para Jesus como um caminho para você chegar próximo de Deus, a lei ela é tipo um dos braços que está ali. Eu acho muito perigoso a gente olhar para o cristianismo somente com um olhar de graça e não olhar para a lei, não dar o valor que a lei tem, porque a lei ela protegia o povo. A gente sabe sobre as mulheres que eram excluídas no período de, como é que eu posso dizer? No período de menstruação mesmo, no período de menstruação, porque era um povo escravo, então o povo escravo não entendia, ia querer ter relações com a mulher, mas a mulher estava num período que não podia. Naquela época a carne não era tão bem cuidada como é hoje, então você comer carne de porco naquela época realmente era perigoso, não tanto como hoje que tem indústria, tem fábricas, tem todo um aparato, todo um cuidado. Então a lei em coisas simples, a lei estava cuidando do povo, a lei estava protegendo o povo, a lei era um cuidado de Deus para com o povo. E a lei, ela sempre demonstrou o amor de Deus para com o povo, porque a lei, ela é recíproca. Ame o seu Deus acima de todas as coisas, que Ele vai estar com você. E Deus sempre esteve com aqueles que o amaram acima de todas as coisas. Se a gente for pegar Abraão, que é o pai da fé, que eu gosto de chamar do homem da fé, do absurdo, olha aquele amor, olha aquela confiança, olha aquela fé. O Senhor deu uma ordem e ele obedeceu aquela ordem. Isso que eu ia dizer, foi um mandato de Deus, né? Deus falou assim, ó, vai e faz isso. É uma lei, né? De certa forma, é Deus dizendo para ele o que ele tinha que fazer. E a entrega dele fez com que ele chegasse à providência, né? Assim, que ele é interessante que eu queria que você falasse sobre isso também. Você lembra que você disse assim, que ele foi... mas ele sabe... E se Deus, que a pergunta que você fez foi essa, eu achei genial. E se Deus não tivesse provido o sacrifício? Fala um pouquinho sobre isso aí. Eu achei isso muito legal. Que Deus, né, pede só voltando um pouquinho na lei. Foi mal. A lei cumprida, ela juntava o povo. A lei não cumprida separava. Então a gente pode olhar para Abel e Caim. O cumprimento de uma lei, que é o sacrifício a Deus, unia. O descumprimento de uma lei, que é o não matará, desuniu. Entre aspas, ali a gente teve praticamente dois povos, que ficou Adão, Eva e os filhos, e Caim, que foi para o outro lado. Sim. Mas falando de Abraão, Abraão é incrível, gente. Abraão é incrível. Você pode pegar aquilo ali e ler 20 vezes que você vai tirar alguma coisa dali. E essa fé do absurdo, que eu e o André a gente gosta de falar sobre isso, é a fé do... E se Deus não tivesse impedido Abraão de matar Isaac? E se quando Abraão estava com o cutelo levantado, Deus não tivesse falado nada, tivesse ficado em silêncio, tivesse acertado Isaac? Então essa fé do absurdo, ela caminha
naquilo que realmente é absurdo, naquilo que realmente é louco, naquilo que você fica, cara, eu não acredito que é realmente isso. E sabe, uma vez eu falei sobre tempestade, e nessa vez que eu falei sobre tempestade, que foi lá em Números 1:3, parte B, que é: o Senhor tem o seu caminho em meio à tempestade. Então Abraão, ele passou por uma tempestade individual, que foi aquele momento de levar Isaac para sacrificar. Sim. E ele teria feito aquilo porque a fé, que é a confiança dele, não se estremeceria mesmo se tivesse feito aquilo. Sim. Como pegando essa fé do absurdo e pegando esse caminho na tempestade, seria Abraão estar no meio daquela tempestade, Jesus está lá na frente, e quando Jesus fala vem, Abraão já está no meio do caminho. Já está caminhando, já está quase chegando. Eu estou indo já, mano. Você já Entendeu? demorou chamar. Eu já estou aí, entendeu? Naquela tempestade que Paulo passou com aqueles homens, entendeu? Naquela passagem de Jonas, onde tem que jogar Jonas para parar a tempestade, Abraão já estava lá embaixo. Sim. A tempestade já tinha cessado, ele não teria nem ido para Tarsis. Ele já teria ministrado para o povo de Nínive. Sabe, é uma fé tão respaldada na confiança e no conhecimento daquele que eu amo, que aos olhos de outras pessoas essa fé é totalmente absurda, totalmente louca. E aí vem o segundo ponto, né? Assim, eu acho que a lei, eu escutei isso de uma pessoa uma vez, né? A lei, ela nos iguala, por isso que ela é o amor. Porque a mesma lei que serve para mim, olha, você não pode matar, não matarás. Isso serve para mim, serve para você, serve para quem mata, sacou? Serve para quem não mata. Então, por isso que é a lei do amor, né? Assim, e aí, o segundo ponto que eu queria que a gente conversasse é a pergunta do doutor da lei, né? Do perito da lei, como está escrito aí na sua tradução, né? Vida eterna. Vida eterna é uma coisa que é uma incógnita para todos nós, né? Assim. E quando ele pergunta, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus devolve a pergunta para ele, o que está escrito na lei, né? Então, para você, assim, de acordo com aquilo que você entende, né, da sua vivência de fé, assim, vida eterna, o que é? A vida eterna, eu vou falar realmente por mim mesmo. O inferno é a ausência de Deus e o paraíso é a presença de Deus. Para mim, a vida eterna é a total comunhão com Deus. A vida eterna e o paraíso é a total comunhão com Deus. E qual é o inferno? O inferno é a total ausência de Deus. Por isso que Jesus, no momento onde ele se tornou pecado e onde realmente ele não poderia ter a presença do Senhor ali, porque ele era pecado, ele era tudo aquilo que o Senhor não era, ele diz: Senhor, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque aquilo ali é a sensação de inferno. Sim. Aquilo ali é a sensação de total ausência de Deus. Então, vida eterna para mim é a presença de Deus. Aonde? Como? Qual vai ser a sensação? Eu não sei. Eu só sei que ele vai estar lá e eu me sinto satisfeito somente dele estar lá. Eu lembro que a gente falou sobre isso também, né, há um tempo. Cada um tem o seu inferno, né? E o inferno é talvez aquele medo que a gente tem de alguma coisa, né? Assim, e eu me recordo que você partilhou, né? Falou assim, olha, eu acho que o meu medo é ficar sem Deus. Né? E eu achei isso maravilhoso. Eu falei assim, mano, nós temos que fazer um podcast falando sobre isso. E aí, e em contrapartida, né? Eu fiquei, depois dessa conversa que a gente teve, pensando assim, qual que seria meu inferno? Né, então. E eu acho que é isso, sabe? Assim, é a presença de Deus, cara. E aí, eu fico pensando, e eu sempre gosto de pensar nisso, e partilhando com você e com o pessoal, é impossível, né? Vai dizer o Salmo 127, se eu não me engano. Senhor, eu sei que me sondas e me conheces. Né? Eu não sei se é 127 ou 27. Se eu vou no abismo, Deus está. Aonde eu estiver, então, para mim, e isso aí é assim, vida eterna é só a pessoa que não escolhe viver na presença de Deus. A pessoa, ela fazer essa escolha, ela fala assim, olha, não, eu não quero. Ela tem que estar muito consciente
do que ela está dizendo. Porque não existe lugar algum. O Nietzsche fala isso, né? O Nietzsche fala assim, ó, o reino de Deus está em lugar nenhum e em toda parte. Né? Então, tipo assim, o que eu entendo, né, dessa questão do Nietzsche é isso, é porque não existe um lugar que você vai, existe um lugar que você traz. E aí a gente entra na parábola. Que aí é para mim, o grande segredo que Jesus vai apontar. Nas reflexões que a gente sempre faz da parábola do bom samaritano, a gente traz sempre a ideia, tipo assim, olha, o homem foi assaltado, né, caiu lá na mão dos assaltantes, foi espancado, passou o sacerdote, passou o levita, não viu ele, e aí veio o samaritano cuidou dele, agiu com misericórdia e tudo. E eu estava lendo um artigo, que eu até te mandei, que falava que os samaritanos e os judeus, a briga histórica, que a gente já ouviu falar também, mas tinha uma parte lá que me chamou muita atenção, que falava assim, que existia, por tantas divergências, né, assim, existia um monte que era um monte mais alto, que os samaritanos construíram lá um templo. Né? Os judeus foram lá e derrubaram esse templo. Né? E aí depois eles falaram assim, ó, os samaritanos, os judeus falavam, né? Eu esqueci agora o termo do hebraico, mas era traduzindo assim, eles não são próximos. Olha isso. Olha o que Jesus traz para essa realidade quando chama o samaritano de próximo. Né? Ou, aliás, ele nem chama, né? Ele fala assim, ó, qual foi o próximo? Né? E o judeu assim, aquele que agiu de misericórdia, né? Meio que para sair pela tangente da resposta. Mas você fez uma reflexão que eu achei muito interessante. E eu gostaria que você partilhasse ela para a gente. Assim. Pensando aí em todo esse trajeto, né, que a gente já escutou do Bom Samaritano, tudo que a gente já ouviu, eu queria que você colocasse a sua interpretação do que você pensa sobre essa passagem do Bom Samaritano. Bom, muito interessante essa daí do próximo, realmente, muito interessante. Se a gente... Porque realmente tem algumas coisas na Bíblia, a gente é brasileiro, então a gente interpreta com um olhar brasileiro. Claro. A gente vê próximo. Próximo é quem está na minha frente. Só que esse próximo aí que você falou é um próximo de proximidade. Não de vai um, vem outro, vai um, vem outro. Não, é daquele que tá junto, né? Uhum. Eu gostei disso aí, dá pra usar, hein? Não. E Jesus, ele vem como... Ele vem, como é que eu posso dizer? Ele vem dar realmente um carrinho. Ele vem dar uma canelada mesmo. Porque o cara que pergunta é um mestre da lei. Então não é um leigo. Não é alguém que não sabe do que está falando. É alguém que entende do que está falando. E ele vem com uma curiosidade. Sabe o que eu imagino? Eu imagino essa pessoa sedenta. É claro que a gente sempre meio que vilaniza os mestres da lei, porque quem estuda muito é um monstro, né? Joga os outros para o inferno porque tem mais sabedoria e tudo mais. Mas eu gosto de pensar por um ponto positivo. Eu imagino esse cara sedento. Imagina ser sedento. Precisando de algo. Você estudou a Bíblia, você estudou a Bíblia, você estudou a Bíblia, você estudou a Bíblia, mas tipo assim, você não se encontrou ali. Martinho Lutero, se a gente pega a história dele, foi assim. Ele estudava, mas tudo que ele estudava, ele era condenado. Tudo que ele estudava, ele estava no inferno. Até que ele leu Romanos 1,7, que é pela fé, né, que seremos salvos pela fé, onde ele diz que ele encontrou o paraíso. Não só ele, mas como João Calvino e outros reformadores protestantes, né? Sim. São pessoas que liam, mas não encontravam algo. E quando encontraram, se sentiram no paraíso. Eu imagino esse mestre da lei também, ele lendo, mas não se encontrando. Simplesmente subindo uma montanha íngreme, tipo Atlas, e toda vez que está chegando lá, a pedra rola de novo para baixo. E ele tem que voltar de novo, empurrar aquela pedra para cima. Interessante você estar falando isso, porque essa noção, hoje, igual a gente estava falando aqui agora há pouco, se eu falar assim, não, vida eterna, Filho de Deus, para eu e você, pós-cristãos, isso soa tranquilamente. Para eles isso não era tão simples. Então, hoje a gente já tem uma ideia de vida eterna e de filiação adotiva
que é completamente diferente da deles. Então, eu concordo com você, que ele deveria estar assim, mano, eu preciso entender isso. E eu acho que esse cara vai me ajudar. Prossiga. Mas como é que eu posso dizer, uma das grandes incógnitas, né? Porque imagina esse cara lendo Jeremias 31, que diz de uma nova aliança que vai vir, onde um irmão não precisará ensinar outro irmão, porque a lei já vai estar cravada no coração de todos. Imagina esse cara lendo isso e falando, como assim? O que está acontecendo? Aí vem um profeta que está fazendo coisas e mais coisas e mais coisas, que se diz ser o filho de Deus. Eu imagino que nele bateu uma curiosidade, bateu uma sede. Ele falou, eu tenho que perguntar. Você já viu quando você está com tanta vontade de falar algo, quando você já viu, você falou? Sim. Imagina esse homem já falando, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, maravilhosamente bem, chega e fala, o que está escrito na lei? Aí tipo, pô Jesus, eu já estudei a lei demais, eu já li demais. Infelizmente o que eu olhei ali não me satisfez. E trazendo para um cristão atual de hoje, quantas das vezes que a gente lê lá não nos satisfaz? Porque está faltando um ponto de referência ali. A gente está lendo, procurando algo que não provém de Deus. Uma satisfação própria, e a Bíblia ela não vai entregar essa satisfação própria. Ela vai levar para outro caminho, e não sei com vocês, mas comigo a Bíblia sempre me deu um questionamento. Ela sempre falou, e por quê? Eu falei, pô, Felipe, eu sei que tinha que estar me respondendo, não me perguntando. Eu sou o cara que pergunta. Eu que tenho dúvidas. Eu que tenho a dúvida. E Jesus fala, o que está escrito na lei? Aí, Jesus traz outra pergunta que é, como você a lê? Aí imagina Jesus chegando hoje aqui, eu chego, Jesus, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Jesus fala, como é que você está lendo a Bíblia? Eu falo, como assim, Jesus? Ele, como é que você está interpretando a Bíblia? Será que seu nariz não está empinado demais na hora de ler a Bíblia? Será que você não acha que já está sabendo o versículo demais? Será que porque você vive numa sociedade que se diz cristã e você vê que esses que se dizem cristão não vivem realmente isso, e porque você vê que eles não vivem realmente isso, porque não conhecem isso, você não está se achando demais? Por isso que você não está conseguindo entender coisas simples? Entendeu? Talvez Jesus está falando para esse cara, como é que você lê isso? O que está escrito na lei? Está escrito isso aqui, Jesus. E como é que você está interpretando isso? Será que você, por ser um mestre da lei, não está julgando os outros para baixo e está se jogando para cima, e cada vez que você se joga para cima, você se vê mais para baixo? Como você está se colocando no texto? Eu amo um pregador presbiteriano que ele diz, não adianta nada a interpretação que você tem, a liturgia que você tem, se a sua exegese é ruim. Se quando você se coloca no texto, você se coloca de maneira horrorosa. Toda vez que você se põe no texto, você é o bom samaritano. É muito fácil. Toda vez que você se põe no texto, você é a mulher adulta que o povo quer tacar a pedra. Você nunca é o cara que está tacando a pedra nos outros, você nunca se enxerga como essa pessoa. Toda vez que você lê o texto, você é Abel, você não é Caim. A sua exegese é sempre o machucado, ferido que Deus vai honrar. E se você for o opressor que está atacando o machucado e ferido que Deus vai honrar? Será que você já leu e você já se pôs nesse lugar? Sim. Na Igreja Católica nós temos um estudo, uma forma de estudar a Bíblia que se chama Lectio Divina, leitura orante da palavra. E tem algumas perguntas-chave, né, que a gente faz quando lê o texto. O que esse texto diz para mim? O que eu digo do texto? E o que eu vou fazer com isso que o texto me diz? Né? Então, quem é católico, está acompanhando, talvez já teve essa experiência, e eu acho que é isso que o Luquezzi traz desse pastor, né? Que é isso, cara. Falou assim, olha, por que quando eu estou em contato com a palavra de Deus, eu não me coloco ali? Porque ler por ler, eu tinha um brother, falou assim, eu estou lendo a Bíblia, é mesmo? Já li 10 capítulos hoje. Falei, não, pá. Pera aí, cara, como é que você está fazendo isso? Não, hoje eu li 10 capítulos, rapidinho eu vou terminar de ler tudo. Falei, não é assim. Né? Então, ler a Bíblia não é somente ler. Né? Eu acho que não é somente a interpretação que a gente coloca, é se colocando no texto. Tem um filósofo que se chama Paul Ricoeur, o filósofo da hermenêutica, né? Que é a interpretação.
ele diz isso, ó, a nossa vida está no espelho do texto, né? Então, eu acho que se a gente pega e não reflete, aí usando a metáfora do espelho, né, que a gente está sendo refletido ali, cara, a nossa vivência cristã, ela vai por água abaixo. Muito legal, muito bom. E essa questão de como que a gente se coloca na palavra é muito importante. É muito importante a gente se colocar de forma certa, concreta na palavra. Porque quando a gente se coloca da maneira correta na palavra, o texto que a gente está interpretando, ele fica muito grande, ele fica muito melhor. Igual a gente estava falando sobre a lei, ela, quanto mais nesse versículo, e, bom, no Velho Testamento também, ela é a forma do povo ter um relacionamento com Deus. A gente tem o nosso relacionamento com Deus através da oração, através da leitura bíblica, através dos nossos cultos, né, missas. A gente tem o nosso relacionamento com Deus através de células, de encontros, de jejuns, orações, rezas e tudo mais. Aquele povo, eles também oravam, mas o que deixava eles alinhados mesmo era o cumprimento da lei. Porque aquele que não cumpria a lei não tinha relacionamento com Deus, não tinha parte com Deus. Aquele que não fazia o que a lei ordenava não tinha parte. Tanto que era sacrificado, porque era um povo totalmente de Deus. Aquele que não tem parte com Deus não tem parte comigo. Aí eles apedrejavam. Tem até uma passagem de um, eu não vou lembrar, não, mas é de um moço que ele precisava fazer a comida dele, e era um sábado. Aí ele foi catar lenha. Eles descobriram que ele foi catar lenha. Ele foi morto, com pedradas. Porque você está descumprindo a lei de Deus. Ou seja, você não está tendo relacionamento com Deus. Você está negligenciando aquilo que Deus colocou sobre você e sobre nós. Então você não faz parte dessa comunidade. E você não faz parte. Então por isso morre mesmo, entendeu? Mais simples dizendo. E aí essa parábola aqui, voltando para a parábola do bom samaritano, que é o que estamos falando, a parábola do bom samaritano, ela é interessantíssima, porque é um homem que está descendo, né, tá descendo de Jerusalém para Jericó. É claro que tem uma interpretaçãozinha de que ele está saindo de um lugar santo, indo para um lugar nem tão santo, que é uma boa interpretação, é algo interessante de se ministrar. Alguém está saindo de um lugar santo para ir para um lugar corrompido e ali ele é agredido, é uma boa interpretação. Aí ele está saindo de Jerusalém e está descendo para Jericó. E quando ele está descendo para Jericó, vem assaltantes e espancam ele e roubam ele. Aí vem aquela interpretação, o capeta. Pode interpretar como capeta, não me incomoda com essa parte. Essa parte para mim não me incomoda. Mas aí vem a parte que me incomoda, que tá subindo, cadê aqui? Eles tiraram a roupa, espancaram e deixaram quase morto. Aí descendo pela mesma estrada um sacerdote. O sacerdote também estava descendo de Jerusalém para Jericó. E a gente pode ter interpretação de que o sacerdote, o pastor, o padre está saindo de um lugar santo e indo para um lugar corrompido. E também tem um levita que está descendo também, se eu não me engano, o sacerdote, também um levi, e assim também um levita que chegou ao lugar e viu e passou do outro lado. Nós podemos ter essa interpretação. Mas entra a lei nessa interpretação. E a lei é o quê? A lei é: aquele que tocar em sangue será impuro. Então, se a gente pegar o sacerdote e o levita, duas pessoas que trabalham na casa do Senhor, no templo de Deus, e o relacionamento deles é através da lei. E ele estando em pecado, ele estando impuro, ele não pode ter relacionamento com Deus e não pode ter comunhão com o povo. Não podendo ter comunhão com o povo, o sacerdote ele não pode fazer o sacrifício. Sim. O levita ele não pode cuidar da casa do Senhor. Aí imagina você como um líder. Você tem que fazer uma ação. Mas essa ação que você vai fazer, mesmo sendo boa, vai te ferir diante da comunidade. Vai te ferir diante da igreja.
E aqui a gente não está falando de um membro da igreja. A gente está falando de um cabeça da igreja, literalmente. A gente está falando de um padre, um pastor. Sim. Então imagina o seu líder, chega uma foto, uma imagem do seu líder em um ambiente que não é bom, aonde a gente olhar e falar, está em pecado. Sim. E a partir do momento que ele está em pecado, quem vai respeitar ele? Ninguém. Sim. E a mesma coisa do sacerdote, do levita. A partir do momento que eles chegassem onde quer que eles estivessem indo, ou quem visse eles que aquele sangue, eles estariam em pecado. E a partir do momento que eles estivessem em pecado, eles não poderiam fazer nada no templo. Então, os sacrifícios daquele tempo não seriam feitos. Então, não seria um sacerdote e um levita que estariam em pecado, mas uma cidade inteira, um povo inteiro que não poderia se sacrificar por causa que o sacerdote e o levita estariam em pecado, porque ajudaram. Então, por isso que eu falei que Jesus chega na canelada, que Jesus fala, então, está descendo o sacerdote e o levita. Aí o mestre da lei fala, está descendo aquele que sacrifica para que o povo não fique em pecado, e está descendo aquele que cuida da casa do Senhor para não deixar ela de qualquer jeito. Mas nenhum dos dois ajudou. Nenhum dos dois ajudou, e então eles estão errados. Mas se eles tivessem ajudado, eles não poderiam fazer nada na igreja. Então, eles não estão errados? Como assim? Entendeu? Eu creio que Jesus falou aquilo para realmente colocar aquele ponto de interrogação na cabeça do mestre da lei. Para ele ficar, peraí, então eu devia fazer ou eu não devia fazer? E aí Jesus coloca o bom samaritano. Aí chega o bom samaritano e faz tudo aquilo que os outros dois não fizeram. E aí quando o bom samaritano faz aquilo, a gente pega a questão histórica daquele momento, que é o quê? O samaritano era o que estava em pecado para os judeus. Exato. O samaritano já era o sujo para os judeus. Tem uma frase de um pastor que eu sigo que ele gosta de falar, que diz ele que os judeus acordavam pela manhã e falavam: obrigado, Senhor, porque eu não sou mulher, não sou um cachorro, não sou samaritano. Exatamente. Então, 3 coisas que para os judeus naquela época eram horríveis. Então, imagina para esse mestre da lei tá ouvindo que chegou alguém sujo em pecado, ajudar o outro cara, ajudar aquele que foi espancado. E aí a gente pega, Jesus teve que se tornar pecado, Jesus teve que se tornar sujo para poder salvar a gente. Não foi alguém totalmente santo, porque no momento realmente da salvação ele se tornou pecado. Então era necessário alguém sujo pelos sujos, mas que não era sujo por ele mesmo. Exato. Era sujo pelos outros que são os nossos pecados. O profeta Isaías falando, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Né? O que me faz pensar, nesse artigo que eu li, aliás, o Papa Francisco, numa homilia sobre esse texto, disse, né, tem alguns evangelhos que falam assim, o samaritano pegou o homem, colocou em seu próprio animal para carregar. Então, ou seja, ele foi a pé. Né? Ele foi andando e o samaritano e aquele que estava ferido em cima do animal sendo carregado. E ali, aquele homem cheio de feridas, assolado pelos bandidos e tudo mais. Então, quando Jesus assume, talvez aí a gente pode interpretar esse lugar do bom samaritano, ele carrega ali, naquele samaritano, né, assim, aquelas feridas, né, assim, se tornando, o samaritano já era impuro, mas aquela impureza, e aí o artigo que eu li falava isso, né, o samaritano ele já sabia a dor de ser deixado à margem. Ele olhou para aquele homem e teve compaixão, porque ele falou assim, cara, eu sei como é que é estar aí, porque eu não sou aceito do jeito que eu sou. Eu não sou aceito com os meus limites, então, cara, eu preciso compadecer, padecer junto, né? Ele olhou e falou assim, não, então deixa eu ajudar esse cara, porque ele precisa de ajuda assim como eu preciso. Assim como eu sei como é estar ali, né? Sendo excluído, sendo deitado, deixando ferido, né? Muito interessante isso, né? E quando aí o samaritano vem e carrega, eu penso que Jesus é esse bom samaritano também, que carrega as nossas feridas. Carrega esse sentido de que todo pecado, né, assim, que a gente traz vai com Jesus para a cruz. Né? Isso mesmo.
A minha interpretação do bom samaritano é essa também. A minha interpretação é o quê? Só o samaritano poderia ter ajudado. Só ele mesmo poderia ter tocado naquele homem. Só ele poderia ter colocado aquele homem sobre o jumento dele. Eu acho que é o jumento, né? Se eu não me engano. Sobre o animal que ele tinha, né? Só ele poderia ter feito aquilo. Como só Jesus poderia ter nos salvado. Sim. Só Jesus poderia ter suportado a cruz, ter suportado os nossos pecados. Não que é ruim você interpretar a gente tem que ser como samaritano e ajudar. Não que é ruim. Mas no conceito, na Bíblia, na minha leitura, Deus falou comigo. Só Jesus poderia ter feito isso. Por isso só ele fez. E o que ele estava falando para esse mestre da lei é o quê? Quem é o seu próximo? Quem está próximo? Ele é quem tem que estar próximo. Sim. E acho que essa é a dinâmica. Quando eu também interpreto assim, eu já penso assim, olha, eu que tenho que me fazer próximo. Sacou? É eu que tenho que me fazer próximo. Se eu quero. O Sartre, ele fala assim, que o próximo é o meu demônio. Né? Uma coisa nesse sentido assim. Porque, na verdade, se a gente for pensar, e aí pensando, principalmente no nosso tempo, mano, você falou no início aí da falta de diálogo, né? Assim, usando até as redes sociais. Como que isso é problemático? Né? Assim, quanto mais eu tirar o outro da minha vida, é melhor. E é o individualismo. Né? Eu acho que a individualidade é diferente. Porque eu sou um indivíduo, você é um indivíduo. Então você tem seus desejos, vontades, suas crenças e valores. Eu tenho os meus. Mas isso não torna a gente único. Porque nós somos muitos. Você é único, lógico, não existe outro Luquezio. Não existe outro André, não existe... Nós somos únicos, na verdade. Mas isso não nos torna únicos no sentido assim, olha, de soberba. A gente conversava sobre isso também, né, esses dias, sobre a falsa humildade. Né? Sobre o cara falar assim, não, mais ou menos, né? Eu sou... Não é isso tudo não. Né? E quando eu penso nessa questão do próximo, e o exercício para mim, né, a interpretação que eu faço é essa, o que Jesus quer, seja você o próximo de alguém. Seja você aquele que carrega as feridas do outro. Seja você aquele que olha e se compadece da situação do outro. Porque não é só porque você é padre, que você é pastor, que você é líder, ou que você porque você não pode se aproximar. Claro, tem uma série de questões nisso que você traz, que é muito interessante. O que não diminui a responsabilidade, né, de cada um. E aí entra no que você disse. Só Jesus é que pode salvar. Só Jesus é que pode estar próximo. E aí cristão significa outro Cristo, né? Nós somos chamados a ser esse outro Cristo. E quando Jesus, para mim, interpretação minha também, quando ele fala assim, ó, o reino do céu está próximo, ele está falando dele mesmo. Porque é ele que é o reino de Deus. Está ali. A configuração, não vos conformeis com esse mundo, né? Vai dizer lá a passagem. A gente precisa se conformar a Cristo. Ser conforme ele é. Pra gente se fazer próximo. E se você não tiver atrelado nele, não dá. Não dá pra você olhar pra uma situação e ter misericórdia. Não dá pra você olhar pra uma pessoa que tá talvez em uma situação de pecado e falar assim, não, isso aí... Não, ele precisa se aproximar. E eu acho que esse é o grande desafio de nós. De cada um de nós. Como ser próximo daqueles que estão à beira, né, das calçadas, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sem dignidade. Então eu acho que é interessante isso, pensar nisso também. Só Jesus é que é capaz de se aproximar e de lavar as feridas. E aí, pra gente ir caminhando pro final, vou te fazer uma pergunta que eu não sei se eu deveria fazer. Porque na hora que você falou o que eu vou te perguntar agora, que o que eu vou te perguntar você falou. Eu falei assim, cara, parece que estava lendo pensamento meu. Que eu queria que a gente finalizasse com uma partida do seguinte. Você disse assim, às vezes você se coloca no texto sempre como sendo o bom samaritano.
E aí eu queria te fazer uma pergunta. Nesse texto, quem é você? No texto do Bom Samaritano. Eu sou o mestre da lei. É? Eu tô perguntando, porque eu não sei. Eu tô questionando. Maravilhoso! Questionando. Muito bom, velho, muito bom. Eu tô questionando. Muito bom. Tô quase sendo espancado. Tá quase sendo Tô espancado. quase sendo espancado, mas no momento eu tô questionando. Eu me... Não sei, nesses textos eu me coloco sempre ali para ouvir Jesus, entendeu? Uhum. Eu não... Na parábola do bom samaritano eu nunca me imaginei como samaritano, a verdade é essa. Sim. Eu sempre olhei assim e falei, nossa, será que eu seria o bom samaritano? Porque a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, Sim. né? A gente tem que ser realmente sincero com a gente mesmo. E, tipo, tem hora que realmente eu olho e falo, eu acho que eu não teria uma boa ação dessa, não. Uhum. Acho que não. Mas eu seria o cara que perguntaria, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Muito Eu bom. não sei, Jesus. Eu sei que existe calvinismo, eu sei que existe arminianismo, eu sei que N coisas. Mas, nossa, eu quero estar tão próximo, que tipo assim, eu acho que eu vou estar sempre perguntando para ele, ei, Jesus, como é que eu tenho a vida eterna? Como é que eu vou fazer para chegar lá em cima? Precisa disso aí. Eu tô precisando saber disso aí. Tipo, vamos dar a resposta. Tem uma fórmula aí? 500 gramas do que? Com mais 50 gramas de não sei o que mais? Como é que é? Tem uma Mexer receita. por quanto tempo? No forno tem que estar quantos graus? Quantos graus tem que estar no forno? Que eu tô precisando saber disso aí. Muito bom. E o negócio que você falou de Jesus ser próximo, mas que a gente também tem que ter a responsabilidade de estar próximo. Colossenses 3:11. Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo em todos, Cristo tem que estar próximo. Mas eu tenho Cristo em mim também. Uhum. Eu também tenho essa essência em mim. Como uma pessoa que precisa da ajuda também tem essa essência dentro dela. Então, é realmente o se aproximar e realmente o dialogar. E onde eu me coloco no texto, eu sempre me coloco no pior lugar. Nesse texto, eu talvez seria o sacerdote ou o levita. Porque já aconteceu isso comigo. Né? Assim, em uma situação, eu falo assim, cara, eu preciso ir. Né? Eu não posso parar aqui. Né? E aí eu segui. Né? E às vezes eu me cobro assim, né? Assim, mas Deus é misericordioso também, né? Assim, certamente Deus mandou alguém lá para poder auxiliar. Às vezes eu me vejo muito apressado, muito com medo, né? E o texto, e aí gostaria de, pra gente finalizar, deixar essa reflexão aí para vocês que estão ouvindo a gente, né? Quem você é nesse texto? Reflita sobre isso, né? Quem você é nesse texto? Às vezes, talvez você, como o Lucas disse, às vezes você está sendo um ladrão, cara, que está ferindo alguém. E ferir alguém hoje não é só você bater. Não é só você roubar. Não é só você espancar. Às vezes é você simplesmente ignorar a pessoa, né? Então, precisa pensar nisso. Né? Eu acho que a dinâmica do nosso tempo é a gente se tornar próximo. O nosso tempo tem sido muito difícil, de muita individualidade, né? A pessoa, aliás, de muito individualismo, que é diferente de individualidade. O individualismo, ele vai te colocar como você sendo eu sou o máximo, sou eu, me basto, tudo mais, não precisa de ninguém. Não. Você pode até não precisar de ninguém, mas tem alguém que precisa de você. Você precisa estar próximo a alguém. Né? Pegando isso aí, eu queria até falar de um negócio que eu palestrei para os meninos, que a gente precisa ser uma geração de João Batista no meio de Narcisos. Exatamente. Enquanto uma geração inteira, uma sociedade inteira está olhando para ela, a gente tem que ser como João Batista, está olhando para o outro, para o próximo, e principalmente para Deus. Para Deus. Exato. Isso aí, cara. Muito bom. Chegamos ao fim, então, do nosso primeiro podcast ecumênico, cara. Sensacional. Assim, o Luquezio, para mim, eu sempre falo isso para ele. Não é porque nós estamos aqui, né, no podcast, mas eu sempre tenho uma admiração muito grande por ele, porque menino de ouro, né, um menino que tem muita sabedoria. Ouro preto, viu, gente? Ouro preto. Quem tá assistindo tá vendo. Né? Quem não tá assistindo vai ver. Né? Menino é bom, menino bom. E
Nós sempre partilhamos, né? Essa conversa que a gente teve aqui, a gente sempre tem em algum momento, né? Assim, né? Nos bastidores aí da Cidade dos Meninos, quando tem tempo, a gente sempre tem esse diálogo e ele é muito importante. Aproximando as ideias, né? Divergindo em algumas coisas, mas sempre juntos, falando de Deus, né? Para nós, para os outros, e eu acho que é isso. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, viu? Você sempre será bem-vindo e espero da próxima, então, vamos falar sobre João Batista e Narciso? O que você acha? Eu acho maravilhoso. Vamos? Então, o próximo episódio vai ser sobre São João Batista, ou João Batista e Narciso. Tá certo? Tá certo. Obrigado.